Boa noite a todos. Meu nome é João Carlos Almeida e hoje vamos iniciar uma série que eu denominei de Inquietações Filosóficas, onde eu pretendo compartilhar com vocês um pouco do conhecimento que a gente adquire ao longo da vida. O primeiro capítulo dessas minhas inquietações versarão sobre o tema da alma. E o pouco tempo que iremos conversar agora, eu pretendo levantar essa inquietação que aflige não só a mim, mas muitas pessoas. E quem sabe, ao compartilhar um pouco do conhecimento que eu tenho, nós chegamos a uma conclusão bem legal. Bem, como eu disse antes, a série Inquietações vai abordar o tema da fábrica de almas. E, para isso, eu pretendo estabelecer, inicialmente, o que seria a alma. Então, a primeira definição que eu vou utilizar é a definição filosófica de Aristóteles. Eu lembro que não é definitiva essas minhas afirmações, porque o que chegou a nós, que chegou ao nosso tempo de Aristóteles, é muito discutido na doutrina. Portanto, eu vou começar por um dos livros mais conhecidos, que é uma obra chamada De Anima, de Aristóteles. Bem, o primeiro estudo sistemático da psique, entendida como um princípio vital comum a todos os seres animados, justamente é o Tratado De Anima, sobre a alma, de Aristóteles, o qual representa o ponto culminante da filosofia natural de Aristóteles. Está na origem de várias disciplinas teóricas, inclusive da biologia e da psicologia. Para Aristóteles, a psique, ou a alma, é o princípio vital de todo ser vivo, animal ou planta. Ou, em outros termos, o princípio que anima os corpos dos seres vivos. Isso é importante. Portanto, a análise contida naquele tratado não tem só um fundo religioso, mas tem um fundo físico, metafísico e biológico. Bem, o De Anima, ele tem uma certa numeração. Então, eu vou apenas comentar que no livro 2, 412-5, tem um pequeno trecho que procura explicar um pouco o que seria essa alma. Costumamos dizer que um dos gêneros dos entes é a entidade que pode ser entendida, em primeiro lugar, como matéria, ou seja, aquilo que por si só não é algo determinado. Em segundo lugar, como estrutura e forma, em virtude da qual pode dizer-se já da matéria que é algo determinado. Estrutura e forma é uma matéria que seja algo determinado. Em terceiro lugar, um composto de uma coisa e outra. Aristóteles sempre vai fazer isso, ele vai iniciar levantando questionamentos. Uma coisa importante que eu preciso informar para vocês. O grego é uma língua muito rica. Então, é muito comum nós encontrarmos termos que não existe uma equivalência em português. Então, eu vou utilizar aqui um conceito e a explicação desse conceito é algo mais ou menos parecido com o que a gente entende em português. Mas é muito comum encontrar termos em grego que é preciso uma frase inteira, um texto inteiro para defini-lo. Bem, o primeiro desses termos que Aristóteles usa chama-se enteleque. Foi uma expressão criada por Aristóteles para conceituar o ato perfeito,
a realização acabada de uma potência. E ele afirma que a matéria é potência e a forma é enteléquia. Tem uma outra forma de dizer, uma outra maneira de dizer isso. É que a matéria seria potência e a forma a sua perfeição. E é o que ele fala, que a enteléquia pode se entender de duas maneiras, segundo a ciência ou como ato de teorizar. Por outra parte, entidades são, de maneira primordial, corpos, e entre eles os corpos naturais. Percebam que Aristóteles ele vai sempre caminhar nesse sentido. Ele começa estabelecendo conceitos e depois ele vai fazendo definições até concluir. Os corpos são os principais entre todos os demais. Entre os corpos naturais, há os que têm vida e os que não a têm. Costumamos chamar vida a autoalimentação, o crescimento e o envelhecimento, de onde resulta que todo corpo natural que participa da vida é entidade, porém, entidade no sentido de entidade composta. Posto que se trate de um corpo que tem vida, não é possível que o corpo seja a alma, ele sozinho. E é que o corpo não é das coisas que se diz de um sujeito. Antes, ao contrário, realiza a função de sujeito e matéria. Logo, a alma é necessariamente entidade enquanto forma específica de um corpo natural que, em potência, tem vida. Portanto, a entidade é enteléquia, ou seja, uma perfeição. Logo, a alma é a perfeição do corpo, que ele diz que é a enteléquia do corpo. Isso está escrito no De Anima. Aristóteles continua. Portanto, se cabe enunciar algo em geral a respeito de toda classe de alma, haveria de dizer que é enteléquia, ou seja, a perfeição primeira de um corpo natural organizado. É importante entender esses conceitos, tá? Porque a gente vai utilizar eles na prática. Então, deu para entender que Aristóteles, de uma forma muito resumida, entende que a alma é a perfeição de um corpo, é a perfeição do corpo, que ele chama de enteléquia. Ele não separa a alma desse corpo, tá? Esse corpo tem que estar vivo. Tá? É a perfeição ou enteléquia do corpo vivo. Eu vou usar agora um outro filósofo, Jesus Igal Alfaro. É um filósofo e professor de filosofia antiga. Ele estuda Plotino. Ele afirma que Plotino considera 5 maneiras pelas quais a alma pode ser misturada com o corpo. A primeira seria fundido, no sentido estoico de total harmonia de natureza física. A alma estaria fundida com o corpo. Ou entrelaçados, partículas de alma misturadas com partículas de corpo, de forma não separada, conforme descrito por Aristóteles. Lembra? O conceito de Aristóteles, eles estão unidos, o corpo e a alma é a perfeição do corpo. Então, ele também entende esse conceito dentre as 5 formas que Plotino vai ver. A quarta, como uma forma de contato, como um timoneiro de um navio. É de fato separado, mas é como se a alma ela dirigisse o corpo, como se fosse um capitão dirigindo o navio, pilotando o navio. E a quinta é uma coisa muito mais complexa. É uma mistura entre a parte superior, que é o corpo, e a parte inferior, que são as formas que o Plotino citou anteriormente. Então, vocês veem que esses 2 filósofos estabelecem formas diferentes de identificar a alma no corpo. Bem,
Para confundi-los mais, eu vou falar de um terceiro filósofo. O terceiro filósofo é Ibn Sina, conhecido como Avicena. Era um filósofo árabe da Idade Média. Avicena, ele, em sua obra, ele fala que observamos corpos que sentem e se movem voluntariamente, mas também observamos corpos que se nutrem, crescem e engedam outros corpos semelhantes. Estes corpos não são isto por sua corporeidade. Resta, então, que há para isto, em suas essências, princípios que não são a sua corporeidade. E a coisa da qual procedem essas ações, e também, geralmente, todo o princípio da procedência dessas ações, que de um modo único não prescinde da vontade, chamamos alma. Este termo é nome para esta coisa, não porque é substância, mas por um certo aspecto que tem, ou seja, pelo aspecto que é princípio para essas ações. Eu vou explicar um pouco mais à frente isso aí. Ibn Sina, ele tem um exemplo que explica muito bem a sua definição de alma. Para Avicena, a alma é também perfeição primeira de um corpo, o qual deve ser entendida como corpo. Ele usa um termo chamado jinsim. E ele fala que essa alma não é não material. Com relação à substância da alma, Avicena enfatiza que a presença da alma num corpo não é como a presença do acidente num sujeito. Então, certamente, a alma é substância porque é forma que não está num sujeito. É necessário que a alma em si mesma seja, de algum modo, sujeito, no sentido geral de receptáculo. Por exemplo, da substância e do acidente. E se toda alma existe, não no sujeito, então toda alma é uma substância. Avicena afirma, igual a Aristóteles, que a alma é forma e perfeição de um corpo. Lembra? Aristóteles fala que a alma é a inteléquia de um corpo. No entanto, Avicena diverge de Aristóteles ao afirmar que ela é uma substância. E, para isso, dá um exemplo que ficou muito conhecido como a alegoria do homem voador, que foi muito célebre entre os escolásticos da Idade Média. Eu vou explicar agora o que seria essa alegoria do homem voador. Avicena promoveu a ideia recorrente de que a mente ou alma seria distinta do corpo. Ou seja, a alma permanece mesmo quando o corpo morre. Algo que ele explica da seguinte forma, através da parábola do homem voador. Avicena diz que se um homem flutuasse sem tocar nem ver coisa alguma, imagine você um homem flutuando no vácuo, sem tocar nem ver, com os olhos fechados. Ele diz que uma pessoa nessas condições não saberia se tem um corpo, mas, ainda assim, ela saberia que ela existe. Então, a alegoria do homem voador, nessas condições que eu estou explicando, é a ideia que a Avicena tem a respeito da alma. Bem, eu mostrei para vocês agora 3 formas de ver a alma e 3 formas filosóficas. Agora vamos aos questionamentos. Toda essa introdução visa acrescentar fundamentação teórica para o nosso posicionamento sobre o ser que gera as almas. Partindo do pressuposto de que não exista alma fora do corpo, pois a separação de ambos depende de complexa análise intelectual, filosófica ou religiosa, nossas conclusões decorrerão dessa afirmação, de uma alma dentro do corpo. Se toda alma que vive dentro de um corpo vivo e inteligente for eterna, conforme definição da filosofia ou da religião, certo é que não temos nenhum mito ou explicação clara sobre como foram criadas essas almas,
nem sua forma de reprodução. É uma grande dúvida que temos. Um fato claro que nós podemos descrever é que, em 200 anos, toda a humanidade deixará de existir se o corpo não produzir novos seres humanos. Ou seja, se uma criança não nascer no próximo segundo, ou se ela nascesse, se ela nascesse nesse mesmo segundo e não nascesse mais nenhuma outra criança, toda a humanidade deixaria de existir em 200 anos. Então, é necessário a criação de novos corpos. E com esses corpos surgem novas almas. Uma coisa importante que a gente precisa esclarecer é que o ser humano ele é duplo, mas deve ter existido um primeiro ser, que foi com certeza autogerado, mas é totalmente desconhecido para todos nós. Eu vou explicar isso de duas formas, uma forma religiosa e uma forma filosófica. A forma filosófica. Existe uma parábola na antiguidade conhecida como o mito do ovo e da galinha. Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Bem, na antiguidade a resposta para isso seria fácil. O ovo é a potência e a galinha é o ato. O ato vem sempre primeiro que a potência. Então, quem veio primeiro foi a galinha. Então, ou seja, o primeiro ser se autogerou e gerou todos os outros. Porque ele era ato. E todos os outros foram potências desse primeiro ser. Algo desconhecido para nós. Uma explicação filosófica. A explicação religiosa. A explicação religiosa é fácil. O primeiro homem foi Adão. E, a partir daí, várias religiões explicam como surgiu a humanidade. Bem, como surgiu esse primeiro homem autogerado? Não temos certeza absoluta, temos essas explicações que eu dei, mas não temos certeza. Não sabemos como isso aconteceu, como isso surgiu, e nosso estudo começará a partir do surgimento do primeiro casal, que é o ser humano, o qual permitirá à humanidade chegar até o momento atual. A partir do momento do primeiro casal, chegamos a hoje. 7 bilhões de pessoas, quase 8 bilhões. Então, a partir desse segundo casal, desse casal. Certo é que a alma só existe dentro de um corpo vivo. Isso é uma certeza quase que absoluta. Tirando a fé e a filosofia, o fato é que a alma existe dentro de um corpo vivo e animado. E uma alma só pode ser criada pela união do ser. Tá? Como ela é criada nessa concepção, não sabemos. Também outro mistério. Não sabemos. Como o corpo apreende a alma e inicia a construção de um novo corpo? Não sabemos também. Então, caminhamos num mundo desconhecido. O certo é que nossa eternidade depende da concepção de novos e consequentes nascimentos. O corpo é a verdadeira máquina de criação das almas. Ou seja, na realidade, é a única criação, é a única forma de criar novas almas que conhecemos. Como o corpo faz isso, desconhecemos. Mas se quisermos que a humanidade continue existindo, precisamos continuar a criação da alma por meio do corpo, com responsabilidade. Porque a concepção de um novo ser, ele depende de um pensamento, de uma ideia
responsável, porque esse ser ele vai ser único e ele precisa de direcionamentos para que nós ocupemos o nosso espaço no universo. Nós nascemos para sermos felizes e para conquistar o universo. Um dia, talvez, consigamos descobrir uma forma de transmitir nossa essência para uma máquina. Ou seja, um tipo de eternidade. Mas, ainda assim, precisaremos também descobrir como criar novas almas. Pois manter uma entidade em um tipo de vida eterna é uma coisa, mas criar vida inteligente, individual e única será um outro desafio de um futuro ser, que pode nunca existir. Então é isso, pessoal. Eu lembro, se a gente quiser pensar um pouco sobre isso, a gente pode ver que a ideia do Frankenstein ela tem uma grande dificuldade. Lembre que o Frankenstein era um ser inanimado que foi animado por um raio. Ele não tinha um corpo definido, porque o corpo dele era um retalho de vários corpos, mas engendrar um ser naquele ser que estava morto não foi muito bem explicado no mito do Frankenstein. E tanto é que ele é uma ideia que tem muitas dificuldades e provavelmente será uma tentativa equivocada de conseguir algo que só o corpo é capaz de conseguir, criar novas almas. Bem, com isso eu espero que tenha trazido um pouco de reflexão e a nossa ideia é que as pessoas pensem um pouco sobre esses assuntos e mais à frente comentaremos outros assuntos também. Obrigado. Se gostarem, se inscrevam no canal, dê um like e obrigado.